Olá, eu sou Karen Lisboa e estou muito feliz que você está aqui comigo para mais um episódio de Hábitos Essenciais. No episódio de hoje eu vou falar sobre um tema que me lembra muito uma frase que minha mãe falava a rodo para mim. Eu tô desconfiada que ela já entendesse de neurociência, já entendesse conceitos aí de hábitos angulares, de como o ambiente modula nosso comportamento, sem nem ela se dar conta, sem nem ela ter essa real percepção desse conhecimento. Ela falava muito uma frase, acredito que sua mãe também já deva ter ouvido isso da sua mãe. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E isso é uma grande de uma verdade. No episódio de hoje a gente vai falar nisso numa ótica mais da neurociência, obviamente, então a gente vai tratar sobre os bons hábitos andam de mãos dadas. Mas antes disso, não esquece e deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu, aciona o sininho para sempre que eu subir um conteúdo novo, especialmente para você, que você fique sabendo disso. Então vamos lá. Que história é essa de que os bons hábitos andam de mãos dadas? E na verdade, gente, é uma via de mão dupla. Da mesma forma que os bons hábitos eles estão ali de mãos dadas, os maus hábitos também estão de mãos dadas. E é interessante notar como um bom hábito ele promove um cenário, um terreno muito mais favorável para a criação de um outro bom hábito. Da mesma forma que um mau hábito, ele também vai deixar esse terreno muito mais favorável para a criação de um mau hábito. Ele deixa mais fácil de executar um hábito ruim e um bom hábito vai deixar mais fácil executar um outro hábito bom. Nesse sentido, entre essas questões, principalmente quando a gente fala de hábitos que são cruciais, a gente pode dizer aqui, nunca ouvi esse termo dessa forma, mas são hábitos moduladores. Eles vão influenciar em N outras redes de comportamento. Vamos colocar dessa maneira, fazendo uma analogia aí com os neurotransmissores neuromoduladores, tá? Que eles interferem em várias redes neurais. Tem hábitos que eles funcionam muito desta maneira. Então, eles vão ser hábitos chaves para você conseguir ir para todo lado do hábito bom que estão de mãos dadas ou ir pender para o outro lado dos hábitos ruins que também estão de mãos dadas. Vamos pensar então qual que é um hábito modulador que é essencial para você conseguir inclinar a tua balança de comportamento para os bons hábitos. Quando a gente fala, por exemplo, da alimentação, uma pessoa que está se alimentando direito, é muito mais fácil dela também ter bons hábitos de sono. Uma pessoa que ela está se alimentando direito, tendo bons hábitos de sono, é muito mais fácil dela ser fisicamente ativa. Em contrapartida, se a gente desmancha essa cadeia, a gente derruba o primeiro dominó e derruba todo o restante. Vamos colocar aqui um cenário de uma pessoa que ela está se alimentando mal. Então, ela está deixando o corpo dela num cenário completamente desfavorável em termos de energia, parte metabólica, parte cognitiva, para que ela tenha vontade e motivação de se colocar em movimento. A tendência dela, a partir do momento que ela fez com que o corpo não funcionasse bem pela alimentação, é que ela também não conseguisse ter disposição para se manter ativa. Se ela se alimenta mal, ela não tem disposição para ser ativa, como que você acredita que estão os hábitos de sono dessa pessoa? Foram arrastados juntos para esse terreno. É muito interessante observar como essas coisas acontecem, como eles um arrasta o outro, cria-se uma correnteza numa direção ou uma correnteza em outra direção, na direção de construir e manter hábitos bons ou construir e manter hábitos que não são legais, que são desfavoráveis aí para gente. Na hora que a gente está num cenário de algum hábito ruim que a gente queira mexer, quando a gente tenta colocar um hábito que concorre, muitas vezes é uma excelente estratégia para a gente desmontar esse hábito ruim a partir do momento que a gente consiga enxergar uma real importância, uma real recompensa no hábito bom que a gente está conseguindo colocar. Vamos supor o João. O João, ele é um cara que ele está sedentário e ele fuma.
E ele resolveu, por algum motivo, ele assistiu um vídeo de uma maratona, ou ele conheceu algumas pessoas muito legais que participavam de um grupo de corrida. Alguma coisa estimulou, alguma coisa no ambiente dele mudou e o estimulou a enxergar a corrida como algo atraente. E olhar para falar, pô, isso aqui parece, as pessoas estão tão felizes fazendo isso. O outro conheceu alguém que mudou o comportamento porque começou a correr e ele entrou no horizonte de consciência dele se aquilo também não poderia acontecer com ele. Ele começou a se questionar: peraí, e se eu coloco corrida nessa história? Gente, é muito, muito bacana observar. Se essa virada de chave, essa reflexão, ela entra no horizonte de consciência dessa pessoa, vira o valor daquele comportamento que corrida antes para ele não estava nem aí, o valor desse comportamento mudou. Na hora que a gente muda o valor de alguma coisa, a gente muda nossa sensação de importância com relação àquilo, a gente muda completamente o quanto a gente está ou não motivado a realizar aquele comportamento. Agora, a partir do momento que meu cérebro enxerga a corrida como algo interessante e importante, está claro para ele o porquê disso, ele vai liberar dopamina e ele vai te dar motivação e aquela sensação de energia para que você faça o comportamento. Na hora que ele começou a colocar a corrida, ele muito provavelmente olhou para o cigarro também de um outro lugar. Também mudou a perspectiva dele com relação ao cigarro, porque antes o cigarro era algo prazeroso. Antes o cigarro tinha uma função de recompensa, só que agora o cigarro ele tomou um outro lugar. O cigarro está num lugar de me atrapalha a melhorar a minha corrida. E se a minha corrida ela tem importância, se eu coloquei algum objetivo, eu quero começar a correr 5 quilômetros, eu quero conseguir alcançar 5 quilômetros, aí depois disso eu quero melhorar meu tempo nos 5 quilômetros e coisa assim, e foi percebido o prazer de conquistar essas pequenas metas, de alcançar essas pequenas metas, ou o próprio prazer gerado pelo exercício físico, com liberação de serotonina, liberação de endorfina, liberação da própria dopamina, se esse cenário foi alcançado, vamos colocar dessa forma, agora fica muito mais fácil de que a corrida vai ganhando destaque e o cigarro ele saiu de um lugar que ele era prazeroso para um lugar de que ele é algo desfavorável. Outra coisa que é bacana da gente observar e que é uma característica incomum, um pano de fundo que há por detrás dos hábitos que não são legais, dos hábitos ruins, é a questão de serem hábitos que requer pouco esforço para você acessar a dada recompensa que o seu cérebro está enxergando. Então, são hábitos muito fáceis de serem feitos. É muito fácil você comer comida hipercalórica, é muito fácil você ceder ao sedentarismo, é muito fácil você começar a beber, é muito fácil você usar um cigarro, é muito fácil você ficar ali buscando recompensa no scroll, no like que você queria de uma postagem que você fez, são comportamentos que o teu cérebro entende como recompensadores e que não requer esforço nenhum para serem executados. Então essa é uma grande característica em comum dos hábitos ruins. A partir do momento que você está querendo sair disso e entrar nesse cenário dos bons hábitos que estão de mãos dadas, é uma capacidade que você precisa retomar se de alguma forma você perdeu esse tônus, vamos dizer assim. Se você foi ficando meio eh, sem fragilizado em termos de esforço, dê um passo para trás, faça as pazes com o esforço, vai ganhando cada vez mais condicionamento para você voltar a ser raçudo e não deixar o teu cérebro mimado. Um cérebro mimado e sem tônus para esforço é um cérebro que vai produzir maus hábitos. Mais uma vez, muito obrigada por acompanhar esse episódio até o final. Abraços e até o próximo Hábitos Essenciais.